A autólise pronta, finalizei ela. É uma técnica que para muitas pessoas ela é extremamente complexa, porque fica aquela coisinha na cabeça sem entender. Mas eu vou te explicar de uma forma bem simples, tá? A autólise nada mais é do que um método criado por um cara chamado Raymond Calvel para facilitar a vida da panificação na época. Era uma época onde as farinhas não tinham uma padronização tão boa, com certeza as maceiras não eram tão boas, e isso dificultava demais o processo de batimento das massas de pães. Então, o que acontece? Se fazia uma mistura de água e farinha, deixava relaxar por algum tempo. Isso daí ajudava as farinhas a se reestruturarem, se reorganizarem, a melhorar a performance da farinha e também a diminuir o tempo de batimento de massa. Você tinha uma massa com mais uniformidade, uma massa que fermentava da forma correta, uma massa que ganhava uma estrutura muito boa, sem usar nenhum método químico ou extremamente complicado. Então, na prática, o que é a autólise? A autólise é uma mistura de água e farinha. Somente isso. Vocês vão ver algumas outras versões que vai a adição de fermento, ou biológico ou o próprio levain, tá? Também funciona, eu não gosto de fazer, porque a massa ela já começa a fermentar antes do tempo, mas não quer dizer que não há pessoas que utilizem e que tem dado certo. Eu só não gosto, mas é um gosto particular, tá? Então, na hora que você vai bater uma massa e a sua maceira ela é uma maceira que aquece muito, você tá com uma farinha que você não conhece a procedência dela, o padrão dela, é um padrão muito irregular, é uma farinha que varia muito, vale a pena colocar uma autólise. Se você está usando uma farinha italiana, uma farinha nacional de boa qualidade ou até uma farinha francesa, farinhas de excelente qualidade que sempre se mantém o mesmo padrão, não há necessidade de fazer autólise. Porém, se você vai bater uma massa na mão, para diminuir o tempo de batimento, aí você pode estar adicionando a autólise. Quando que eu recomendo a autólise? Em panificações de larga escala, tá? Digamos que você vai fazer uma grande produção, a sua farinha é boa, a sua maceira não aquece, mas você quer diminuir o tempo total do batimento. Aí a autólise é interessante. Por exemplo, às vezes eu vou dar consultoria numa padaria e a padaria trabalha com, sei lá, 10 tipos de massa diferentes. Faz baguete, faz focaccia, faz o brioche, faz vários tipos de pães. Então, nessa situação, eu indico para eles fazerem a autólise. Não estou pensando na farinha, em melhorar a performance da farinha, porque a farinha às vezes é uma boa farinha. A maceira ela também não aquece, mas só que na somatória total dos tempos eu diminuo o tempo de batimento. Agora eu vou fazer somente uma massa, a farinha é boa e a maceira não aquece, não recomendo. Então, a autólise ela é funcional de casos em casos. Tem situações em que é interessante ter, tem situações em que não é interessante ter. Passou o tempo de 20 minutos, aqui ó, 20 minutos, exatamente 20 minutos, ela já começa a apresentar uma estrutura. Se eu deixar aqui mais 20 minutos, essa estrutura vai melhorar mais ainda. Uma hora vai ficar um pouco melhor e aí é aquilo que é o interessante para você. Eu gosto de trabalhar com no máximo 30 minutos. Tem gente que às vezes faz autólise de um dia para o outro. Por quê? Porque adianta todas as autólises, no dia seguinte só vem finalizando as massas. Também dá certo, tá? Só tem que se atentar se a farinha vai suportar esse processo ou não, porque a autólise também degrada a sua rede de glúten. Então, avalia se a farinha consegue te entregar esse desempenho, se ela suporta esse processo, se ela suportar, aí você avalia e vê se é necessário ou não, tá bom? Passado o tempo da autólise, aí sim eu vou adicionar o fermento, o sal. Eu sempre vou começar nessa sequência. Primeiro com o fermento, seja ele levain, ou fermento biológico, ou fermento fresco. Incorporou, eu adiciono sal e o restante da água, se tiver faltando mais água. E por último, a gordura da massa, tá bom? Se for açúcar na sua massa, aí você pode estar usando açúcar ali no mesmo momento do sal, tá bom? Vai funcionar super bem. No caso do brioche, que é uma massa que ela
vai um percentual muito elevado de gordura, muito açúcar, talvez não há necessidade de se fazer um autólise, porque normalmente quando você vai fazer o brioche em uma sua produção de padaria, é a última massa que ali você vai bater ele para terminar toda a produção, então às vezes não vale a pena, tá? Mas não quer dizer que não dê para fazer também no brioche. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma técnica simples, um nome às vezes que as pessoas acham complexo, fica meio que confuso para entender, mas é uma técnica que funciona muito bem para a maioria das produções. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de comentar, me seguir aqui no canal, ativar o sininho, porque todos os dias eu estou me comprometendo a trazer conteúdos para vocês. Então, vamos fazer aquela troca. Eu trago conteúdo para vocês, vocês me seguem, comentam, compartilham e a gente vai se fortalecendo junto, tá bom? Lembrando que aqui em Florianópolis, Santa Catarina, eu tenho a minha escola. Então, todas as semanas a gente sempre está com turma. Ou é uma turma de panificação ou uma turma de pizza artesanal. Também temos consultorias. Entra lá no Instagram, entra no link da bio, vamos bater um papo e eu te explico como é que funciona cada um dos serviços, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima.